Vamos ser paz do Senhor? Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Estamos mais uma vez com essa responsabilidade de pregar essa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Evangelho de São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fossem assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só daqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus no céu, te dou graça, Deus, por dar a tua presença na tua casa nessa noite, podendo materializar a tua palavra. Peço que fale o teu povo, a tua igreja, conforta nossos corações, confronta a nossa vida e podemos aprender um pouco mais de ti nessa noite. Para sair aqui, Senhor, mudado, cada vez melhor, Senhor. Sabemos que sem ti nós não podemos nada e tudo seja feito para a glória e para o teu santo nome. Esse que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quis trazer esse texto essa noite. Eu dei como título para esse sermão: como enfrentando as turbulências da vida. Como nós devemos enfrentar as nossas dificuldades, as nossas turbulências e tudo aquilo que é natural a nós, seres humanos. E nós aqui somos um grupo pequeno de irmãos, né? Mas vejo que tantas coisas que acontecem com a gente. Alguns irmãos estão passando mal. A filha do Daniel Márcio está no hospital, internada. Outras crianças com quadro passando mal estão melhor. Então, há várias turbulências, há várias pressões em nossas vidas espirituais, como igreja. E a Bíblia nos fala como nós devemos lidar com essas coisas, como podemos lidar e como podemos lidar no dia a dia como cristão e como Jesus nos ensinou através desse sermão. Irmãos, em algum momento da nossa vida, nós sempre vamos enfrentar situações que nos abalam profundamente. São momentos de dor, de incerteza, de medo e de angústia. Como se estivéssemos à beira de um precipício sem saber o que fazer, para onde ir ou quem confiar. Nessas horas, as notícias que chegam não são boas, os recursos parecem insuficientes, os amigos se afastam e tudo parece estar fora do controle. Então, irmãos, é nesse tipo de cenário que muitos se sentem sozinhos, perdidos e desesperançosos. Surge então uma pergunta inevitável: como enfrentar as turbulências na nossa vida sem sucumbir ao medo, à ansiedade e ao desespero? O texto que temos aqui no Evangelho de São João, no verso 14, do verso 1 ao verso 6, ele nos leva a uma cena muito semelhante. Jesus está prestes a ser entregue, ser preso e ser crucificado. Se voltarmos os textos atrás, versos 13, 12, vemos que está próximo da crucificação de Jesus. Jesus já tinha entrado em Jerusalém, já sabia que tinha havido um plano para prender, para matá-lo. Os principais sacerdotes já tinham se levantado contra ele. Jesus, então, ele sabe que os discípulos eles passarão por um momento de profunda crise emocional e espiritual. E Jesus, tendo ciência disso como Deus, ele sabia que os discípulos iam haver
do seu mestre sendo traído, sendo humilhado, condenado e sendo morto. E com isso, a fé dos discípulos seria duramente provada. Por isso, irmãos, antes que tudo isso acontecesse, Jesus prepara o coração deles com palavras de consolo e esperança e direção. Então, irmãos, nesse sermão, vamos refletir sobre essas palavras de Jesus e aprender como confiar em Deus nas horas mais difíceis, como encontrar paz em meio ao caos e como descobrir o caminho seguro quando tudo à nossa volta parece ruim. Em João, nesse Evangelho, no verso 14, Jesus nos revela que a resposta definitiva para as angústias humanas não estão em soluções temporárias, mas um relacionamento firme e vivo com Ele, o caminho, a verdade e a vida. Então Ele vai nos provar, irmãos, que a nossa solução não está em um momento temporário, mas desde o momento que a gente aceita a nossa fé, que aí começa a nossa luta, a nossa caminhada até o céu. Esse é todo o processo que temos que passar nessa vida. Primeira parte do sermão, esse verso 1, esse primeiro tópico aqui, ó, não se turbe o vosso coração. Irmãos, naquela noite sombria, os discípulos estavam profundamente angustiados. Jesus havia acabado de chegar em Jerusalém e suas palavras eram alarmantes. Ele seria entregue nas mãos dos pecadores, seria preso, seria humilhado e seria morto. Em meio a esse cenário tenso, Jesus os conduz a um cenário onde, em vez de exigir consolo, em vez de o próprio mestre ser consolado por aqueles discípulos, por um momento de tamanha pressão que o mestre estava passando, né? Ele seria morto, algumas horas depois ele seria capturado, seria humilhado, mas nesse momento é o próprio mestre que se dedica a confortar o coração dos seus seguidores, porque ele sabia, irmãos, quem eram os seus discípulos, ele sabia os homens que ele tinha escolhido, ele sabia que eram homens fracos, pecadores, e naquele momento Jesus não desse um amparo, não desse uma base para eles, aqueles homens não resistiriam a tal pressão deles perder um mestre que tanto, durante 3 anos caminhou com eles, que deu palavra de consolo, que ressuscitou os mortos, que pregou o Evangelho, que fizeram aquela obra tamanho. A poucas horas depois seria morto, seria humilhado. Então, Jesus, sabendo disso, sabendo que os discípulos não suportariam tal pressão, nos prepara o coração daqueles homens, para eles saberem o que eles iam enfrentar mais à frente. E aquela, irmão, não era uma noite qualquer. Aquela foi uma quinta-feira, aquela quinta-feira que foi a traição de Judas. Ali foi o dia que ele estava no Getsemane, que ele chorou, que ele suou, né, gotas de sangue, de tamanha pressão que ele sentia. Aquela quinta-feira, Jesus foi preso. Naquela quinta-feira, Pedro negou Jesus. Ele sofreu escárnio, ele foi humilhado. E Jesus, mesmo sabendo que a cruz o aguardava, estende aos seus discípulos palavras de encorajamento e paz. Ele vê o coração deles se agitando como um mar de tempestade, então eles oferecem um porto seguro a confiar nele. Jesus então percebe que os corações daqueles discípulos estavam angustiados, estavam a ponto de abandonar tudo aquilo que eles andaram durante 3 anos com Jesus, devido à pressão, devido às lutas, às turbulências que estavam acontecendo naquele exato momento. E assim, irmãos, como os discípulos, também nós enfrentamos momentos em que o nosso coração se agita, em que as emoções são sacudidas pelas crises da vida. Às vezes, irmão, chega para nós notícias inesperadas, uma enfermidade grave, o fim repentino de um relacionamento, a dor de ter um filho desviando, o peso do desemprego, a perda de alguém amado. Nessas horas parece que tudo está desmoronando. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, nesse exato momento. O seu coração está atribulado, está esmagado pelas aflições, sem força para continuar. Seu coração está agitado por dentro e sabe coisas que só você e Deus sabem. E a pergunta que ecoa de você é: o que fazer diante de tanta dor, diante de tanta turbulência? Então, o nosso mestre, ele
nos mostra uma saída. E Ele, irmãos, nunca nos prometeu ausência de problemas, mas Ele nos convida a não permitir que nosso coração se desespere. E a palavra aqui, turbe, não se turbe o vosso coração, sugere, irmão, a palavra turbe sugere confusão, agitação, perda de direção. Então está falando assim, não se turbe, não perca a direção, não se caia na agitação, na confusão, não deixe o momento que está passando turvar a sua vida. E é exatamente isso que Ele quer evitar em nós. Em vez de nós nos entregarmos ao desespero, à revolta ou à depressão, Ele nos chama à confiança. Ele fala: credes em Deus, credes também em mim. Na hora da angústia, a fé em Cristo é o caminho para a paz verdadeira, irmãos. Continuando aqui, a segunda parte B do verso 1, ele fala: não se turbe o vosso coração. A segunda parte: credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, diante de corações aflitos, Jesus apresenta o remédio certeiro. Qual seria esse? A fé nele. É como se ele dissesse: vocês confiam em Deus, agora confiam também em mim. Confiem plenamente, não deixem que o medo abale a confiança que vocês têm em mim. Não é por causa das circunstâncias, dos momentos que nós estamos passando, que vamos colocar em xeque, vamos colocar em prova a fé que nós temos em Jesus, devido à nossa situação pessoal, colocando o nosso problema muitas vezes acima do nosso próprio Deus. É tamanha turbulência, tamanho problema que a gente acaba se colocando o nosso problema acima do nosso Deus, esquecendo que Ele é um Deus que Ele cuida da gente, que Ele é nosso Pai, que Ele cuida das nossas vidas. Por isso que Ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Porque a fé, ela é a única âncora segura em meio às tempestades da vida. Ela não elimina as turbulências, a fé não faz isso, mas nos firma durante elas. Jesus nos convida, irmãos, a crer mais profundamente, descansar sem reservas, apegar-nos com mais firmeza e depender dele com mais intensidade. É isso que ele quer dizer: credes em Deus, credes também em mim. Vocês não creram até aqui, vocês nós estávamos no mundo, estávamos perdidos, nós fomos encontrados, fomos salvos, continuam crendo em mim. Eu sou o mesmo Deus. Não é o momento que você está passando hoje, ou que você pode passar amanhã, que você vai deixar isso se levantar e esmorecer a sua fé. Continua crendo em mim. Essa é a prescrição do Mestre para nossos corações abalados. Irmãos, e os discípulos, eles já haviam crido. Os discípulos, 12 discípulos de Jesus, já haviam crido. Por quê? Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram as suas famílias, as suas profissões, a sua estabilidade. Eles provaram a realidade de sua fé ao longo do ministério do Senhor. Durante os 3 anos, eles provaram. Eles largaram a mão de emprego, eles largaram a mão de momentos com família para seguir o Mestre, para seguir aquela missão que o Mestre entregou a cada um. No entanto, agora, nesse momento, diante da crise iminente, Jesus os chama a dar mais um passo. Jesus fala com eles: creiam novamente, creiam mais, creiam em mim, continuam crendo em mim. Eu sou o mesmo Cristo que chamou vocês para fazer essa grande obra, essa grande missão. E essa é a lição que nunca deve ser esquecida, irmãos. A fé não é apenas o ponto de partida, irmãos. A fé, ela é um sustento diário. A fé, irmãos, não é simplesmente começar e depois a gente abandonar. É dia após dia a fé vai nos sustentar até aquele grande dia. A nossa fé em Jesus Cristo é que vai nos manter de pé durante os momentos de dificuldade, de turbulência. Nós temos que estar a nossa fé ligada em Deus todos os dias da nossa vida, porque senão nós vamos esmorecer, nós vamos suportar a pressão do mundo. Então Jesus está dizendo que a confiança nele é o que nos faz triunfar nas crises. E não é a ausência de problemas que define o vencedor, não é isso que vai nos definir, mas é a presença da fé em meio a dificuldades. É isso que vai nos definir. É se naquele momento de turbulência, de dor, de dificuldade, a sua fé em Deus está intacta, você está firme com Ele ali naquele momento. Vemos o jovem Estevão, no momento de dificuldade, ele pregando o Evangelho, aqueles seus acusadores levantaram a acusação contra ele para o matar, e aquele jovem não negou sua fé, ele morreu aos pés de Jesus, mesmo no momento de tamanha dificuldade. Então, na dificuldade, é aí que a nossa fé é aprovada, é aí que nós temos que exercer a nossa fé em Jesus.
E a nossa vida cristã, irmão, não é uma jornada confortável. Nunca foi e nunca será. Nunca será uma sala VIP ou uma bolha de proteção contra o sofrimento. Cristo, nosso Mestre, nunca nos prometeu no Evangelho que seria uma vida fácil. Vemos nos exemplos dos discípulos, dos apóstolos, como esses homens sofreram, qual a forma que esses homens morreram. Nenhum deles teve mortes simples. O único apóstolo que morreu foi João, que não teve uma morte, né? Mas foi feito escravo na ilha. Então todos os discípulos foram mortos, arrastados, mortos, crucificados, cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Então o Evangelho é um Evangelho de renúncia, renunciar a esse mundo. Sabemos que esse mundo não é para nós, que aqui nós somos peregrinos. Ser cristão, irmãos, é lutar, é caminhar com Cristo mesmo quando os ventos contrários são contrários. É nós carregarmos a cruz, é ser provado, mas nunca sermos destruídos. Isso é ser cristão. Por isso, quando colocamos nossa confiança em Deus, tornamos-nos verdadeiros vencedores. Não pelos nossos próprios méritos, mas pela fé. Que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como bem disse 1 João, essa é a vitória que vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. Se nós perdemos a nossa fé, irmãos, perdemos todo o nosso sentido. Por que aqueles cristãos no passado, eles entravam no Coliseu pregando o Evangelho, estavam ali, né, sendo presos por causa do Evangelho, eles eram mortos, mesmo assim morriam louvando a Deus, glorificando a Deus, porque a fé deles estava intacta, eles sabiam para onde eles estavam indo, eles sabiam que aquela morte, aquele momento que eles iam passar, não era nada. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E se nós perdemos a fé, nós vamos perder todo o sentido que estamos aqui. O sentido que nós estamos aqui hoje, se não for a fé, se não for uma vida futura, se não for a eternidade. Então, irmãos, a crise, ela vai passar. A dor passa. O desespero também, ele é momentâneo. Mas Deus, Ele sim permanece para sempre. E é por isso que devemos continuar crendo. Sabemos quem nós temos crido, sabemos o Deus que a gente adora e é o Deus que nos restaurou. Irmãos, continuando. Mas por que nós devemos continuar crendo? Por que, irmãos? Porque nós recebemos uma promessa gloriosa. Recebemos uma promessa de um lugar permanente preparado por Jesus. Isso nos leva à próxima parte do sermão, versos 2 e 3. Verso 2, irmãos, Jesus falando aos discípulos. Finalzinho do verso 1, credes em Deus, credes também em mim. No verso 2 ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui, irmão, diante da angústia dos discípulos e do clima sombrio que estava pairando aquele cenáculo naquela noite, Jesus amplia o horizonte, Ele amplia a visão daqueles homens que estavam ali com Ele. Ele amplia o horizonte da esperança. Ele tira os olhos dos discípulos da dor do presente momento, eles iriam passar, teriam que passar por aquilo, e os eleva à glória futura. Ele fala de um lugar real, um lugar eterno, acolhedor e preparado com muito amor. Ele começa falando a casa de meu Pai. Ele começa a falar para os discípulos o que os espera no futuro, na vida futura. Jesus então nos apresenta o céu como a casa do Pai. E casa aqui não significa apenas um edifício, mas um lar. Essa expressão, a casa do Pai, não significa apenas um edifício, mas um lar. Um lugar de pertencimento, irmãos, intimidade, segurança e amor. O céu é uma morada eterna de Deus, o Pai, onde Cristo vive e para onde Ele deseja levar os seus. E o lar, irmãos, como todos nós sabemos, é um lugar onde somos amados, não pelo que temos, mas pelo que somos. E onde somos aceitos apesar das nossas falhas, onde encontramos descanso após longas jornadas. É onde o amor é incondicional, o perdão é oferecido e a porta está sempre aberta. Cada um tem seu lar, cada um tem sua casa. Nós sabemos que o lar é o nosso lugar de conforto, de cuidado da família, do lar. Você pode estar passando um momento difícil na rua, de trabalho, você tem seu descanso, você tem aquele lugar de calma, de camarim, de harmonia no teu local.
Então Jesus usa essa comparação de casa do Pai. E assim é o céu para os filhos de Deus, o lar definitivo da alma. Se neste mundo somos peregrinos, estrangeiros e viajantes, no céu estaremos finalmente em casa. Em Hebreus 11, irmãos, o texto diz que mais agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se vergonha deles, se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O texto diz em Hebreus 11:16 que Deus nos preparou uma cidade. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos preparou um lugar, nos preparou um acesso que outrora estava fechado. Essa casa que nos preparou, que já foi feita desde a fundação do mundo, mas estava fechada para nós. Mas a partir da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a partir do seu plano de salvar a humanidade, Ele nos deu um acesso a Deus, Ele nos deu um acesso ao Pai, à casa do Pai. Nós temos um lugar, irmãos, e temos que continuar crendo, temos que crer que Deus tem um lugar preparado no céu para cada um de nós. Jesus nos disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Continuando no verso 2: isso aponta para a realidade e permanência do céu. Aqui na terra, irmãos, vivemos em moradas temporárias. Nós somos frágeis, temos estruturas transitórias, vidas marcadas por mudança e segurança. É isso que nós vivemos a cada dia aqui: insegurança, medo, cada dia não sabemos o que nos espera, é turbulência o tempo todo, é notícias ruins o tempo todo. Nós temos insegurança, mas no céu as moradas são eternas e imutáveis, não mudam. O que é hoje é amanhã, e depois não muda, é uma morada eterna, porque estaremos diante do nosso próprio Deus. Nosso Deus não muda. Em Hebreus 13, 14, o texto fala que nós não temos aqui cidade permanente. Aqui não é nossa cidade permanente. Nós buscamos a que há de vir essa promessa que Cristo deixou aos discípulos. Lá nós nunca mais seremos removidos. Nunca mais, irmãos, sofreremos mudanças dolorosas. Estaremos plenamente acomodados, protegidos e em paz. E o céu, irmãos, não é um conceito abstrato. Não é abstrato, uma coisa que não seria real. Ele é um lugar real, físico e é glorioso, preparado pessoalmente por Jesus Cristo para todos os que creem. Jesus afirmou que lá há muitas moradas, e essa palavra ela é para nós confortadoras. Isso significa que há espaço para todos os que creem, sem exceção. Há muitas moradas, para os grandes, para os pequenos, para os fortes e para os fracos, para os cristãos que pregaram para multidões, que fizeram grandes obras, e também para aqueles que tiveram uma fé mais discreta, que serviram a Deus, que amaram a Deus sobre todas as coisas, mas às vezes ele não teve, a obra na vida dele não era igual ao do outro irmão, que talvez ele pregou o mundo todo, fez uma grande obra para Deus, mas há lugar para todo mundo. O importante é conseguirmos depositar nossa fé em Jesus Cristo. Mesmo o crente mais simples, irmão, mais limitado, mais imperfeito, se está em Cristo, tem um lugar assegurado no céu. Não haverá ali, irmãos, superlotação e nem exclusão de última hora. A única barreira de entrada é a incredulidade. É a única barreira que você não entra no céu. Os pecadores impenitentes não terão acesso, mas todo aquele que confia em Jesus tem sua morada reservada. Esse é o único critério que Deus nos deixou. E mais do que um lugar, a maior glória do céu é a presença do próprio Cristo. Ele mesmo diz: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós também. Então essa é uma promessa que Cristo deixou para nós. O mesmo Cristo que prometeu que viria para salvar os homens e veio, pisou nessa terra, morreu, pregou o Evangelho e ressuscitou, foi aos céus. Ele nos prometeu que voltaria para buscar o teu povo, buscar a tua igreja para levar para a morada eterna. E lá, irmãos, nunca mais teremos sofrimento, dor, nunca mais sentiremos tristeza, angústia. Estaremos com o nosso Cristo eternamente. E o céu não será apenas, irmãos, o fim do sofrimento. Ele será o início da comunhão plena com o nosso Salvador. Estaremos face a face com aquele, irmãos, que nos amou com amor eterno, que sofreu em nosso lugar e que venceu para nos dar a vida eterna. Imagine, irmãos, isso. Nosso Salvador, estaremos diante dele durante toda uma eternidade, para sempre.
Veremos aquele veremos aquele que nossos olhos nunca viram, mas que nossos corações aprenderam a amar. E é verdade, irmãos, que por muitas vezes o nosso coração nos engana. Podemos ser enganados nos nossos corações. Nós somos às vezes tentados a duvidar, querendo às vezes acreditar que o Senhor é real, mas o sofrimento presente, a culpa passada ou a fragilidade da nossa fé nos faz temer que não seremos aceitos. Nosso coração cria dúvidas. Mas veja o que Jesus disse: se assim não fora, eu não teria dito. O que ele quer falar com isso? Eu não estou brincando com vocês. Se eu falei, der minha palavra, se eu der minha palavra, eu vou cumprir. Cristo, nosso mestre, ele não brinca com a nossa esperança, não promete o que não pode cumprir. Se ele disse que há um lugar, é porque há um lugar, irmão. Se ele disse que vai preparar, é porque ele vai. Ele quer nos encorajar a continuar crendo nele, mesmo quando tudo à nossa volta nos tenta fazer duvidar. A palavra de Cristo, então, a palavra de Cristo é segura, fiel e verdadeira. Por isso que ele fala, finalzinho para que onde estiver, estejais vós também. Tem uma grande promessa que ele deixou para nós. Continuando, irmãos, verso 4 e verso 5, parte 3 agora. Verso 4: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Verso 5: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Nesse versículo, irmãos, nós vemos um contraste que revela tanto a compaixão de Jesus quanto a fragilidade dos seus discípulos. Tão frágil que eles eram. Depois de tudo que ele falou, Tomé chega e fala: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Ele estava completamente perdido, a mente dele estava bem longe. Essa aparente contradição, parece uma contradição, né? Jesus fala uma coisa, Tomé rebate com outra. Entre o que Jesus afirma e o que Tomé expressa não é incoerência, mas uma lição profunda para todos nós. Parece uma contradição, Jesus fala uma coisa, Tomé replica em outra, mas não é uma contradição. O Senhor declara, ele faz uma declaração, que os discípulos sabiam o caminho. Ele fala: vós sabeis para onde vou e conhecem o caminho. Ele não fez uma pergunta, nem levantou uma questão. Ele afirmou que os discípulos sabem o caminho. Ainda que não compreendesse todos os detalhes dos discípulos naquele momento, eles já tinham o essencial, a fé nele. Mesmo que eles não entendessem toda a obra completa da redenção, os discípulos creram em Jesus, seguiram ele e entenderam que ele era o mestre. Eles não sabiam como e talvez não entendessem totalmente para onde, mas sabiam quem era o caminho e isso era o suficiente. Eles sabiam talvez exatamente como seria todo o processo, mas eles confiavam que ele era o mestre. Tomé, por sua vez, como muitos de nós, expressa sua insegurança, irmãos. O seu coração estava turbado e sua mente estava confusa, mas mesmo na dúvida ele permanece. O mestre, a resposta de Jesus mostra que nossa limitação não anula, irmãos, o que ele já operou em nós. Mesmo a nossa limitação, nossa fraqueza, não anula a obra que Deus fez nas nossas vidas. Muitas vezes sabemos mais do que conseguimos articular e cremos mais profundamente do que imaginamos. Cristo via nos seus discípulos não apenas o que eles sabiam intelectualmente, o que sabiam sobre ele, sabiam sobre a Torá, sobre a obra de Cristo, a obra de salvação, mas o que os seus corações já haviam abraçado pela fé. Era isso que importava para Cristo. Ele viu o coração daqueles homens. Mesmo sem entender todas as doutrinas, eles, os discípulos, o seguiam. E quem segue Jesus com sinceridade, mesmo em meio à confusão, já sabe o caminho. A verdade é que os discípulos ainda tinham um entendimento limitado, eles eram limitados, não compreendiam plenamente a cruz, a ressurreição e nem a ascensão que viria. Só mais tarde, com o derramado do Espírito Santo, suas mentes seriam plenamente iluminadas. Contudo, irmãos, mesmo com conhecimento parcial, eles já haviam recebido a luz suficiente para crer e seguir a Cristo. Eles sabiam mais do que os fariseus, mais do que os mestres da lei, mais do que o mundo ao seu redor. Eles tinham reconhecido que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo.
para Cristo já era o suficiente. Muitos crentes, irmãos, hoje nós vivemos nessa mesma tensão. Às vezes nós podemos se sentir ignorantes, insuficientes ou fracos na nossa fé. Achamos às vezes que não sabemos o bastante, ou que não oram o suficiente, que falham mais do que acertam, mas esquece que o Senhor não exige perfeição intelectual, mas um coração quebrantado, irmãos, e confiante. Da perspectiva de Deus, um coração humilde que crê vale mais do que uma mente brilhante sem fé. No céu, irmão, muitos crentes descobrirão com surpresa que Deus via neles uma fé genuína e preciosa, mesmo quando eles próprios só enxergavam fraqueza e dúvida. Às vezes, irmão, muitos de nós estão achando nossa limitação humana, achando que Deus não está cuidando de nós, nossa fé não é suficiente. Nós temos um coração humilde, Deus sabe que nós somos falhos, somos pecadores, somos dependentes da sua graça, tem plena consciência disso. Então Ele entende que Ele não quer um cristão perfeito, não é isso. Se viesse ser um cristão perfeito, Ele não precisaria nem de morrer na cruz, são todos perfeitos. Mas Ele quer um coração quebrantado, um coração que entende que nós dependemos de Cristo a todo dia, dependemos de Cristo a todos os dias. Nós pecamos, voltamos a Cristo, falhamos, voltamos a Cristo. Temos um coração humilde para poder entender nossa posição diante de Deus e saber que nós somos dependentes da sua graça. Quantos hoje desprezam a si mesmos por acharem que não sabem o suficiente, quando na verdade estão criando o caminho certo, porque seguem a Cristo com sinceridade. A sinceridade, a humildade, o coração vale muito mais do que às vezes você vai conhecer tudo que tem da Bíblia, né? Eu estou falando aqui que a gente não deve procurar o conhecimento, não deve procurar a conhecer, e sim nós devemos, Deus não tem coisa para nós. Estou querendo dizer que a gente não deve também desprezar o que nós temos. Nós não podemos desprezar a nossa vida, devemos confiar em Deus. Eles, irmãos, não entendem tudo, mas amam Jesus. Não temos todas as respostas, mas tem a pessoa que é a resposta, que é Jesus Cristo. Muitos passam a vida se lamentando porque sabem pouco, mas caminham firmemente porque creem muito. O Senhor se agrada daqueles que, mesmo fracos, seguem crendo. Ele conhece cada um de nós mais profundamente do que conhecemos a nós mesmos. Jesus sabe que quem permanece com Ele, mesmo em meio à confusão, já está no caminho certo. Continuando aqui, irmãos, o último verso, eu estou caminhando para o final, verso 6, respondendo à pergunta de Tomé, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta de Jesus aqui, a dúvida de Tomé, revela algo precioso. Os discípulos já conheciam o essencial, e eles talvez não compreendessem todos os detalhes sobre a cruz e a glória futura, mas sabiam, irmãos, o que mais importa: conheciam a Jesus, e Jesus o assegura: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeira parte, subtópico aqui do 4, eu sou o caminho. Cristo, Ele é o único caminho que conduz a Deus. Cristo é o único caminho que conduz a Deus, a salvação e a vida eterna. Ele não é um entre muitos, Ele é o único caminho. Sua cruz abriu novamente o acesso que havia sido fechado desde a queda de Adão. Por meio do seu sangue temos paz com Deus, acesso à presença divina e segurança na jornada da fé. O mundo prega, irmãos, que todas as religiões levam a Deus, que basta ser sincero, fazer o bem, mas a verdade é que nenhuma religião salva, nenhum esforço humano reconcilia o homem com Deus. Porque em Provérbios 14 fala, né, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim o conduz à morte. Então, Jesus é a única estrada segura para o céu. Quem confia nele anda em segurança, com os pés firmes na direção da eternidade. Por isso que ele afirmou categoricamente: eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Segundo ponto, ele diz: eu sou a verdade. Jesus, ele é a verdade em pessoa. Ele é a essência em tudo que é real, puro e eterno. Em um mundo, irmãos, que está mergulhado no relativismo,
que tudo é relativo, não tem verdade absoluta, onde mentiras são vendidas como verdades e a palavra de Deus é desprezada, Jesus se levanta e afirma: eu sou a verdade. Ele cumpre tudo que foi profetizado no Antigo Testamento. É o verdadeiro tabernáculo, ele é o verdadeiro maná, o cumprimento de todas as figuras e promessas. Jesus não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade. Só ele pode libertar a mente, curar a alma e preencher os corações. Por isso que ele é a verdade, ele é a própria verdade. E em terceira parte ele diz: eu sou a vida. Jesus, ele é a fonte da vida verdadeira. Ele não apenas, irmãos, nos dá a vida física, mas vida espiritual, eterna e abundante. O homem busca sentido, alegria e realização em muitos lugares, no prazer, às vezes nas drogas, no dinheiro, na fama, mas quanto mais busca nesses caminhos de morte, mais vazio fica. Só Jesus pode satisfazer o coração humano, só Ele na vida, que vale a pena ser vivida. O coração humano, irmãos, já falava, é um coração, é uma fábrica de ídolos, né? Então o único que pode dar vida verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. O mundo está cheio de coisas que podem encher o coração, o mundo está repleto de coisas que podem preencher o coração, mas no final ele vai te conduzir à morte. O único que pode te conduzir à vida, que é a verdadeira vida, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, concluindo esse sermão, as aflições, angústias e incertezas, elas são inevitáveis na nossa vida. Os tempos, irmãos, difíceis chegam para todos. E quando enfrentamos as tempestades da vida, nossa verdadeira segurança está em permanecer firmes na fé. A fé de que temos um lugar permanente com Ele e de que a Sua presença permanecerá conosco para sempre, como nos prometeu. Ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Até quando retornar e tudo se findar. Essa é uma grande promessa que Ele deixou para nós. E a fé de Deus, a fé de que Deus é soberano, que Ele controla todas as coisas, mesmo nas dificuldades. E fé de que as suas promessas são fiéis e suas palavras jamais falharão. Mesmo em meio às limitações e desafios, sabemos que conhecemos o caminho que Ele graciosamente nos revelou e que por esse caminho temos livre acesso ao Pai. Somos encorajados a crer, assim como os discípulos foram chamados a crer também. Embora eles tenham visto o Messias morrer na cruz, também ouviram ressurreto, irmãos, e glorificado. Receberam o poder do Espírito Santo para testemunhar ao mundo a esperança que temos em Cristo. Em Atos diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas. E por fim, como nos prometeu, veremos Cristo voltar. Essa é a nossa maior esperança, para nos tomar para si e nos levar a viver com Ele para sempre, na sua presença gloriosa. Ele diz, repetindo o verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Portanto, irmãos, diante das aflições da vida, nossa confiança deve estar firmada em Jesus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nos guia, nos liberta e nos dá a esperança da vida eterna. Amém? Essa palavra que eu tenho nessa noite. Santo Deus no céu, te dou graça, Deus, por mais uma vez, a gente da tua igreja, do teu povo, podemos ter esse trabalho do teu lado. Obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus. Obrigado por estar conosco todos os dias. Obrigado pela esperança. Vemos contigo, vemos a tua face, a tua bênção. Na eternidade está contigo, Senhor. Sei com o teu povo, com a tua igreja, guarda os corações, nós podemos guardar as tuas palavras no coração e podemos estar firmados em ti, Senhor, que cada vez mais, Deus, podemos estar depositando a nossa frente. Abençoa o teu povo, a tua igreja, assim que eu te peço, agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.